e até jogar-me na lama, só porque eu vivo a brilhar. Sim, mostraste ser invejoso. Olá, boa noite. Moradores da Baixada Santista ficaram estarrecidos com um acontecimento recente que marcou para sempre a família de Fabiana Maria de Jesus, morta após a veiculação de boatos no Facebook, relatando que uma mulher estava sequestrando crianças na região. A fotografia da referida mulher, loira de cabelos curtos e encaracolados, foi compartilhada por centenas de pessoas com alerta de perigo. Fabiane teve o azar de descolorir os longos cabelos pretos e cortá-los à altura dos ombros, sem saber que tinha adotado exatamente o perfil da suspeita divulgado na rede. Isso foi a senha para ela ser confundida, atacada e linchada na rua pelos vizinhos enfurecidos. Tudo não passava de boatos. O responsável pela publicação da notícia falsa foi identificado, mas já era tarde demais. Uma inocente foi morta. A insanidade dos boateiros da internet não se resume apenas ao caso de Fabiane. Notícias falsas sobre a origem da microcefalia prejudicaram as campanhas de vacinação contra a rubéola. Outro fato foi o de um casal cuiabano que está vivendo um pesadelo por ter sido difamado na internet. A operadora de caixa e o ex-marido dela, por onde vão, são reconhecidos como fotógrafos que usavam a profissão para sequestrar crianças e vender os órgãos para transplante. Até mesmo a empresa russa de tecnologia sofreu um golpe via WhatsApp falando sobre aplicativos de celulares inexistentes no mercado. Mas por que as pessoas sentem prazer em disseminar mentiras? Qual é o perfil dos internautas que compartilham notícias falsas? Que tipo de crime essas pessoas estão praticando? Qual a pena para quem publica ou compartilha informações mentirosas na internet? Quais são os direitos de quem é acusado injustamente? Boatos nas redes sociais é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. Boa noite você de casa que nos assiste. Segunda-feira e estamos ao vivo. Para ajudar nesse tema, convidamos Thiago Giacomo, jornalista, advogado, especialista em crimes cibernéticos, palestrante, articulista com foco em internet. É um prazer recebê-lo mais uma vez, Thiago. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. Mais uma vez estou aqui. Para mim é uma honra contribuir nesse debate tão importante, nesse meio que são as redes sociais virtuais, né, que é um caminho sem volta. Nós precisamos realmente debater para mudar o comportamento em massa das pessoas e evitar esses e outros problemas que você narrou no começo do programa. Verdade, Thiago. Nosso convidado também é o delegado Rilmo Braga, que há 10 anos atua na Polícia Civil de Goiás. Também é professor de Direito Penal, coordenador da pós-graduação em Formação Jurídica Policial. Boa noite, Rilmo. Um prazer recebê-lo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete, demais convidados. É um prazer enorme, em nome da Polícia Civil, estarmos presentes para que possamos fazer os esclarecimentos necessários para a população, orientando e informando seus direitos e, principalmente, fazendo a prevenção, que é, evidentemente, a principal função da polícia. Sei, doutor. E ao meu lado está a psicóloga Miriam Terezinha Bueno Belém, mestre em Psicologia Social e da Personalidade. Boa noite, Miriam. Um prazer recebê-la. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. Eu que agradeço o convite, espero contribuir para a gente pensar sobre esse assunto tão palpitante, tão controverso, né? Obrigada. Entender esse comportamento, né, das pessoas. Tentar entender esse comportamento. E você de casa sabe que pode mandar sua participação por meio de nossas redes sociais. Tem o nosso e-mail, sobretodasascoisastv@hotmail.com, nosso Twitter, @sobretodas, estou online no Facebook. E também tem o nosso WhatsApp, 8155-2331. Nós tivemos alguns casos, além desses que nós citamos na abertura do programa, que tomaram proporção muito grande, né, entre a sociedade de um modo geral. Anúncio de mortes de artistas, de políticos e que acabam criando uma situação na família, né? Teve o caso recente, acho que da Laura Cardoso, que a própria filha foi pega de surpresa com a informação e ligou para a mãe. Eu imagino o transtorno que isso não gera, né? E hoje nós tivemos um desmentido da atriz Glória Pires, que desde ontem, ou a madrugada, né, dessa madrugada, tem sido alvo dos internautas enfurecidos e de uma certa forma fizeram um linchamento dela, né? Porque
comentaram que ela foi analisar o Oscar sem ter assistido nenhum filme. E no meio da tarde, acredito, ela gravou um vídeo, caseiro inclusive, onde ela explica, dá uma resposta com muita classe, que ela já tem mesmo, né, de que é uma inverdade, de que ela não, de que ela assistiu alguns filmes, sim, ela assumiu que não assistiu todos, mas disse que assistiu alguns filmes, sim, e agradecendo as pessoas que de alguma forma estavam revoltados com essas difamações. Mas a minha pergunta inicial é o seguinte: o que leva uma mentira que muitas vezes está óbvia a ser divulgada nessa proporção? Já. Eu acho que essa carência por popularidade, por visibilidade, o jornalista, por exemplo, que eu também sou jornalista, né? Qual que é o troféu do jornalista hoje? É o furo da reportagem, ser o primeiro a divulgar a informação em primeira mão a nível regional e nacional, né? Acontece que hoje os usuários de redes sociais estão se comportando como verdadeiros jornalistas. Eles também têm essa sede de serem os primeiros a divulgar fatos que possam gerar a eles popularidade, curtidas, compartilhamentos, ou seja, destacar a sua imagem, o seu nome naquele ambiente virtual. E, na maioria das vezes, o que acontece é que, ao divulgar determinados materiais, você, às vezes, o internauta, o usuário, se esquece que ele pode estar lesando o direito de uma outra pessoa. Podemos pegar um exemplo recente aqui em Goiânia, que foi o caso do casal que o rapaz assassinou a mulher no Buriti Shopping e, em seguida, tentou suicídio e, infelizmente, ele também faleceu, né? Assim que aconteceu aquele caso na praça de alimentação, as pessoas de Goiânia, de Goiás e do Brasil ficaram sabendo desse fato, não foi por nenhum veículo de comunicação. Foram pelas pessoas que estavam ali na praça de alimentação e fizeram imagens, fotos e vídeos das pessoas ali ensanguentadas, da menina morta, do cara machucado, sem se preocupar com os direitos dessas pessoas, né? Então, ou seja, as pessoas violaram direitos de imagem, direitos de personalidade daquelas pessoas que se encontravam naquela situação. Então, esse é o cuidado que tem que se ter ao divulgar algo na internet, se o seu direito não está violando o de uma outra pessoa. Quando ele está violando de uma outra pessoa, ele está terminando o seu direito de manifestar o seu pensamento, de divulgar um material. Delegado Rio, opinião do senhor. Bom, e somando-se a isso, eu penso que no Brasil tem imperado a regra da impunidade. E isso, infelizmente, é combustível para que essas pessoas, a cada dia que passa, cometam abusos maiores nas redes sociais. Não somente esses casos que vêm sendo noticiados, mas diariamente nós temos informações que são levadas à delegacia de polícia, dando conta de lesões familiares, lesões a direitos em contratos e de lesões das mais diversas formas. O importante é que o cidadão perceba, como muito bem destacou o Dr. Tiago, que o seu direito encerra-se onde inicia-se o do outro. E a legislação penal ela tem que acompanhar o raciocínio da legislação civil. Hoje o Brasil tem um Código Civil bastante evoluído, com princípios jurídicos de grande relevância, que conseguem dar a um bom nível de contentamento uma proteção para o cidadão. Mas o Código Penal, infelizmente, não tem acompanhado essa lógica. Existem alguns projetos de lei, mas, infelizmente, as punições hoje são muito brandas e o Código de Processo Penal prevê vários favores para esse criminoso que venha influenciando que ele possa, garantido pela impunidade, cometer mais crimes a cada dia. Só um pouquinho, Tiago. Miriam, sua opinião. Bom, eu pego carona no que o Tiago começou dizendo, essa necessidade que é do ser humano de se destacar, né? De ter um status, ser quem conseguiu saber de algo que o outro não sabe. Então a gente poderia pensar que essa necessidade de ter uma atenção sobre si, de trazer uma coisa nova em que ninguém sabe, motiva muito desses comportamentos, mas não só isso, né? Porque nós temos que pensar que cada ser humano tem uma motivação que é própria. Então a gente tanto pode achar dentro desse perfil essas pessoas que buscam uma notoriedade, quanto também aqueles casos que a gente colocaria mais no campo de uma psicopatologia, né? Que é aquele que de alguma forma se sente lesado ou tem uma raiva, um ódio de uma outra pessoa e deliberadamente, vamos dizer assim, planta
alguma informação negativa, mentirosa, ou por inveja, ou por se sentir de alguma forma lesado por essa pessoa, né? Saindo um pouco até do campo da web em si, mas a gente pensa hoje na alienação parental, que quantas mães ou mesmo pais, né, que disseminam uma história que não é verdadeira sobre o seu ex-cônjuge, usando os filhos porque se sentiu de alguma forma ou traído, né? Então a motivação ela pode ser variada, ou nos casos mais graves de uma psicopatologia, já um pensamento persecutório, paranoico, que eu penso que está cada vez mais disseminado na nossa sociedade pela impunidade, como você disse. Então as pessoas se sentem inseguras, e nesses casos mais emblemáticos, como foi a moça do Guarujá, a Fabiane, né, tem uma persecutoriedade coletiva, ainda mais envolvendo crianças. Né? Essa situação está tão grave, a questão dos boatos através das redes sociais virtuais no Brasil, que no final do ano passado, em dezembro, o governo federal lançou um site oficial, institucional do governo, chamado Fatos e Boatos, brasil.gov/fatos e boatos, que busca o quê? Alertar ou desmistificar aquilo que é um boato que está circulando na internet. E oferece ao cidadão essa possibilidade de fazer essa checagem no site oficial para conferir se aquilo que está sendo veiculado e está associado ao governo federal é um fato, ou seja, uma notícia que realmente aconteceu, ou é um boato plantado, como, por exemplo, o caso de aposentadoria com 95 anos, os problemas de microcefalia. Então, é uma ferramenta criada pelo governo que mostra como isso está causando prejuízos para a população e para o governo. Se nós pensarmos nas pessoas individualmente que sofrem com os boatos através da internet, nós percebemos que o prejuízo para elas é incalculável. Nós temos esse exemplo dessa senhora que infelizmente veio a óbito, né, através de um linchamento em praça pública, né, uma completa injustiça, mas tem outros casos de pessoas que não vieram a óbito, mas passaram por problemas. Por exemplo, quando uma pessoa é difamada através da internet, ela tem que contratar advogado para tentar a remoção desse conteúdo da internet, então já é um custo para ela tem que contratar psicólogo para conseguir suportar esse abalo emocional de do dia para a noite o seu nome estar em xeque na internet, né, onde você perde completamente o controle de quem está acessando, de quem está comentando, de quem está compartilhando. Então, o prejuízo ele é muito grande para a pessoa ofendida, e é isso que a pessoa que está compartilhando fatos e conteúdos na internet tem que pensar antes de apertar o clique para disseminar aquilo que pode ser um boato. Tiago, você acha que essa propagação se deve também ao aplicativo WhatsApp? Porque, querendo ou não, há 2, 3 anos não tinha tanta propagação. E agora com esse aplicativo aumentou bastante, principalmente até o nível de notícias. A facilidade, o furo. Eu acho que seria uma injustiça nós colocarmos a culpa no WhatsApp. O que acontece é que o Brasil está crescendo no mundo da tecnologia. Hoje nós temos mais de 200 milhões de pessoas morando no país. Mais da metade, ou seja, 110 milhões de pessoas já possuem acesso à internet, possuem celular, muitas possuem mais de um celular. Então, ou seja, há um crescimento do acesso à internet, há um crescimento das ferramentas para se acessar a internet, e o que está faltando é realmente educação dessas pessoas para fazer um bom uso dessa ferramenta que é indispensável hoje em dia e que pode trazer benefício ou malefício na vida das pessoas. Basta ter bom senso e limite na hora do que se coloca na internet. Delegado Wilma, como que o que acontece quando uma pessoa é vitimada esse tipo de boato? Ela procura uma delegacia, faz uma denúncia, como é que é esse processo? Bom, até o ano retrasado nós tínhamos uma delegacia especializada no atendimento de vítimas de crimes cibernéticos. Em razão de uma portaria do diretor-geral, essa delegacia não existe mais, então o atendimento hoje ficou distribuído para as delegacias distritais, de cada bairro, de cada localidade. Então nós temos em cada delegacia uma equipe preparada para o atendimento preliminar dessas ocorrências, porque é claro que é um tipo de crime que exige um trabalho pericial e um aprofundamento técnico nas máquinas e logins e todo tipo de tecnologia que essas redes sociais oferecem. Mas nós temos sim uma equipe muito bem preparada hoje para esse tipo de investigação. E vários crimes têm sido elucidados. Porém, como o Dr. Tiago muito bem disse,
a população gosta de aparecer. Então, o que a gente vê a divulgação são dos casos não resolvidos, sendo que, de outra sorte, nós temos vários outros que vêm sendo, sim, feito todo o trabalho investigativo e com bastante êxito no estado de Goiás. Nós estamos aí, a Polícia Civil do estado de Goiás está na vanguarda em termos de aparelhamento pericial para que possa identificar e seguir o rastro aí deixado por esse cidadão infrator para que possa ser identificado, indiciado, processado e condenado. Não é uma terra sem lei. A gente sabe que as pessoas que cometem crimes na internet, na web, de uma certa forma, elas acham que nunca serão descobertas, né? Agora, o Dr. Tiago falou uma coisa interessante. Depois que caiu na rede, você pode até conseguir que aquele conteúdo seja retirado pelo Facebook, pelo WhatsApp, por qualquer outro, mas se alguém salvou aquilo, se alguém copiou aquilo, ele está ali para o resto da vida, enquanto essa pessoa quiser esse conteúdo, né? Mas a gente vai chamar nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com a matéria onde o Fernando relembra alguns desses casos que chocaram a população. Você pode participar com a gente, mandando a sua pergunta pelas nossas redes sociais e também pelo nosso telefone. Sim, mostraste ser